Olá, muito bom dia para você ligado aqui na Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, programa que a gente dedica para responder as suas dúvidas sobre a aposentadoria, os benefícios do INSS e os direitos trabalhistas, a relação do patrão e do empregado também passada a limpo na nossa consultoria. Além disso, debatendo, discutindo a cada semana um assunto de utilidade pública. Quem eu convidei para estar comigo na manhã desse domingo? Rafael Scherer, diretor do Sintrajuf-RS, pelo Sintergs, o Sindicato dos Técnicos Científicos. Está conosco Danilo Krause, diretor da entidade. E para responder as dúvidas que você começa a encaminhar a partir de agora, a nossa consultora especialista na matéria de Previdência, doutora Maíra Mota, do Mota Guiotto Advocacia. E olha, daqui a pouquinho, gente, vamos discutir o que alguns dos principais candidatos à presidência pensam sobre as reformas. A trabalhista, essa que já está em vigor, e a previdenciária, essa que não entrou em vigor, essa que temos um planejamento, é o que vai ser a pauta de hoje, aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo e vamos já dar início às respostas, para as dúvidas que você vai encaminhando para a gente sobre aposentadorias e benefícios do INSS. Hoje a doutora Maíra Mota, em nome de Mota Guiotto Advocacia, está conosco, E você pode, além de dúvidas sobre Previdência, também as dúvidas que se referem ao direito do trabalho aqui no programa. Doutora Maíra, o Ricardo, ele é lá de Cachoeirinha. Estou completando 25 anos de trabalho com periculosidade. Tenho todos os documentos para pedir a especial. Posso ir sozinho ou tem que ter um advogado junto a mim no INSS? Um bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Não é necessário um advogado para fazer o encaminhamento ao INSS, Entretanto, a importância do advogado, ela é prévia a esse momento do INSS, porque lá com o profissional ele vai poder fazer o acompanhamento, analisar toda a documentação e ser bem orientado para fazer o encaminhamento no INSS de conformidade com o benefício que ele melhor vai ter direito. Dá mais segurança, Exatamente. O Romero Campos, de Santa Terezinha. Sou autônomo, gostaria de saber se consigo me aposentar. Tenho 3 anos do INSS que está em parcelamento. Esse é o tempo de 3 anos que falta para me aposentar. Excelente pergunta, O parcelamento ele vai precisar ser quitado para daí sim o tempo ser computado. Então, infelizmente, ele vai ter que aguardar o final do parcelamento ou então, se for o caso, antecipar as parcelas que foram parceladas para poder quitar e aí sim esse tempo vai ser computado e aí sim ele vai poder fazer o encaminhamento. Perfeito. Doutora Maíra Mota segue com a gente respondendo as dúvidas sobre Previdência. Não esqueça, Direito do trabalho também é pauta aqui para a gente. E nessa semana vamos discutir 2 temas de grande importância para a sociedade, para você que está nos assistindo. As reformas trabalhista e previdenciária. O que pensam alguns dos principais candidatos à presidência da República? Pois é, vamos conferir agora no levantamento feito pelo nosso produtor e repórter Jonathan Bittencourt. Ciro Gomes, Guilherme Boulos e Fernando Haddad defendem a revogação da reforma trabalhista. Para Ciro Gomes, é preciso rediscutir o tema com empresários, trabalhadores, universidades e entes internacionais. Boulos afirma que pretende fazer a revogação através de consulta popular. Haddad classifica a reforma trabalhista como legado do arbítrio e propõe a revogação por meio do Congresso e apreciação do texto final por consulta popular. Marina Silva defende mudanças pontuais da reforma trabalhista, como o trabalho intermitente e o não afastamento de gestantes e lactantes de locais de trabalhos insalubres. Jair Bolsonaro, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin e João Amoedo veem como uma oportunidade para a geração de renda e emprego no país a nova legislação trabalhista. Alckmin, por sua vez, quer revisar a questão sobre grávidas ou lactantes em local insalubre. Meirelles, que foi ministro da Fazenda na gestão Temer, fala bem da reforma e afirma que essas leis promovem avanços.
Para Amoedo, a reforma trabalhista precisa ter regras ainda mais flexíveis sobre todos os setores. Bolsonaro, que votou a favor da reforma quando deputado federal, também defende a lei. A gente coletou, pessoal, a opinião dos candidatos melhores colocados, né, nas pesquisas de intenção de votos, e faltou um aí, Álvaro Dias do Podemos. Né, ele diz que, em parte, é favorável à reforma trabalhista, que já está em vigor, porém, contemporiza, dizendo que a questão da lactante tem que ser revista, a terceirização. Em resumo, esse é o posicionamento desses principais candidatos nas pesquisas de intenção de voto. Vamos debater isso agora com o Rafael Scherer do Sintrajuf, o Danilo Krause do Sinterx e a doutora Maíra Mota do Mota Guiotto Advocacia. Eu já começo com o Rafael. Rafael, o que dizer então desse levantamento feito aí? Muitos candidatos que têm posições diametralmente opostas, né? Alguns querem a manutenção das regras, outros dizem que não, que as regras elas não são adequadas e têm que ser modificadas. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que os governos mentem. O seu Michel Temer, antes da aprovação da reforma trabalhista, disse que ela geraria empregos. O Henrique Meirelles, que era ministro da Fazenda à época, chegou até a ousadia de dizer que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de empregos no Brasil. E hoje, né, a gente enxerga o resultado oposto. A reforma trabalhista ela gerou desemprego. 980 mil novos desempregados no país desde novembro do ano passado, que é quando a reforma trabalhista entrou em vigor. Então, a gente tem que levar isso em consideração e o ano que vem, independente do presidente da República que ganhar essas eleições, vai tentar mentir de novo para a população, dizendo que é necessária uma nova reforma da Previdência, que vai retirar privilégios, quando na verdade vai atacar a população mais pobre do país. Sim, já vamos entrar nesse outro tema, que é a previdenciária, mas ainda ficamos aqui na trabalhista. Eu trago a opinião agora de um servidor público. Essas regras, elas se adequam, né? Elas estão valendo desde novembro do ano passado para o trabalhador da iniciativa privada, mas o Sinterx também tem opinião, né, Danilo, sobre essa temática que, como foi bem citado aqui pelo Rafael, ao invés de termos mais empregos, tivemos um retrocesso, né? Menos postos de trabalho temos hoje no Brasil. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia a todos os telespectadores do Rio Grande do Sul, nossos irmãozinhos. Nós temos outro pensamento também, né? Tem mais um candidato que quer preservar as leis do tempo lá de Getúlio Vargas, que é João Vicente Goulart, né? O filho do Jango. Então, temos... Sim, apenas para grifar um recorte, como eu falei no início, levamos para o telespectador aqueles que nas pesquisas de intenção de voto, né, estão melhores pontuando. Né? Foi por isso que não está a totalidade dos candidatos. Mas boa lembrança. Boa lembrança porque foi feito por Getúlio, né? Então o João Vicente está pregando que vai manter ou conversar com as entidades, com os sindicatos, para ver quais os problemas que tem, qual a modernidade que vai ter que ter. Porque todos esses candidatos, e a reforma trabalhista foi feita no Congresso Nacional, com quase 400 deputados que são ladrões, que fraudaram o país inteiro, que deixaram o povo sem a saúde, sem educação, sem segurança. Então, isso nós queremos mudar. Então, eles não poderiam ter feito essa reforma trabalhista. Na sua opinião, então, essas regras que estão valendo deveriam ser modificadas, Modificadas, né? E pode alguma coisa ser feita pontualmente, mas com a anuência dos trabalhadores. Perfeito. Doutora Maíra, antes da gente entrar nas respostas aqui, uma pequena opinião sua. Teve reflexo na área previdenciária, as regras que reformaram a CLT? Com certeza vão ter reflexos na esfera previdenciária, né? A gente pode pontuar a questão da informalidade, porque agora não se vai mais ter o emprego formal, haja vista a questão da terceirização. Então, muitas vezes eu vou ter trabalhadores autônomos prestando serviço por conta, vinculados a uma empresa, e isso não vai mais ter o contrato de trabalho, e aí a contribuição previdenciária não vai mais ficar a cargo da empresa, mas exclusivamente a título da pessoa física. Sim. E isso vai gerar, com certeza, uma perda de arrecadação ao termos do INSS. Infelizmente, né? Um tiro no pé. Voltando para a consultoria, as dúvidas que você vai encaminhando para a gente pelos canais de interatividade, a Eride De Paoli tem artrose nos 2 joelhos e 23 anos de contribuição. Saí do INSS.
Posso entrar de novo com o auxílio-doença? É a dúvida encaminhada pela Eride, doutora Maria. Bom dia, dona Eride. Vai poder fazer o encaminhamento, sim, enquanto persistir a incapacidade para o trabalho, né? Então, se esta for a situação, ela vai precisar pegar todos os documentos médicos, levar ao conhecimento do INSS através de uma perícia médica e caso o INSS negue, né, ela vai precisar buscar um advogado da sua confiança e encaminhar isso para verificar se consegue reverter a situação na justiça. Perfeito. Vamos agora, estamos falando sobre a reforma trabalhista, os efeitos dela. Vamos responder as perguntas dos telespectadores. Está chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida da Suelen de Porto Alegre. Quero sair da empresa e o meu patrão diz que somente eu pedindo demissão. Estou pensando em entrar com rescisão indireta. É possível? Suelen, não é bem assim. A ação de rescisão indireta é uma ação que visa que o juiz declare que houve uma falta grave por parte da empresa. Ou seja, da mesma forma que existe a dispensa por justa causa, quando o empregado comete uma falta grave, tipo roubar, uma agressão, a rescisão indireta é proporcionalmente uma falta grave que a empresa pratica contra o empregado. Então, é uma ação que envolve coisas graves, em que às vezes o empregado continua trabalhando para que o juiz declare que houve a falta grave ou se afaste do ambiente de trabalho. Então, tem que estar presentes alguns requisitos. Por exemplo, a empresa não pagar salários, se atrasar em demasia com o pagamento de salários, agressões físicas, verbais ou a honra do empregado e outras tantas situações como, por exemplo, exigir serviços acima das suas forças, um pedreiro fazer exercício de carpinteiro. Então, a rescisão indireta é necessário conversar com o seu advogado, ver se há o cabimento e assim buscar os seus direitos. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Obrigado ao Dr. Paulo Dias, do Dias e Paim Advogados. Você pode continuar mandando as suas dúvidas aí sobre direito do trabalho também na manhã desse domingo, né? A gente recorta e no próximo programa estarão sendo respondidas para você. Bom, a gente está debatendo aqui as regras trabalhistas, né, que já estão em vigor e podem ou não ser mudadas pelo próximo presidente da República. Rafael Scherer, o Sintrajuf entende que aquele ponto que foi o mais prejudicial para os trabalhadores na reforma trabalhista foi... Toda reforma trabalhista é prejudicial aos trabalhadores, né? Mas teve alguns pontos criminosos, na minha opinião, como, por exemplo, a possibilidade da mulher gestante, lactante, poder trabalhar em ambiente salubre, né? Isso é um crime não só contra as mulheres, mas é um crime contra a vida. Teve o trabalho intermitente também. O que é o trabalho intermitente? O trabalhador ele não vai saber quanto ele vai ganhar no final do mês. Ele ganha só as horas efetivamente trabalhadas. Sim. Ele não vai saber quantas horas ele vai trabalhar no mês. Então, tem mês que ele vai ter um salário, que ele vai poder pagar o aluguel, comprar comida para sua família, e tem mês que vai ter que viver de vento. Então, verdade, isso é criminoso. Além de outras medidas, como a pejotização, que acaba com todos os direitos trabalhistas, 13º, férias... Mas essas são as principais que você cita. A terceirização, tem um monte de crime dentro dessa reforma trabalhista, por isso a gente defende a sua revogação. Perfeito. E os Sintergos, Danilo Krause? O que foi pior nas regras que estão vigorando? Em primeiro lugar, concordo plenamente com o Scherer, né? Sim. Desses pontos também. Para nós, um ponto específico foi a terceirização, né? Por exemplo, a terceirização da fiscalização dos alimentos, que o governo fez agora. Sim. E que vai prejudicar a saúde de toda a população do Rio Grande do Sul. Porque alimentos têm que ser preservados para a autoridade do governo, para os médicos veterinários, para os agrônomos que fiscalizam os alimentos que vão para a população. No momento que vão terceirizar, fica prejudicado o trabalho da fiscalização. Tá certo, muito obrigado ao Danilo Krause. Bom, vamos virar a pauta, né? Falamos da trabalhista, vamos saber sobre a reforma da Previdência. Olha, gente, ela vai acontecer, se prepare. E vamos saber agora o que pensam os candidatos ao Palácio do Planalto sobre esse tema. Ciro Gomes é contrário ao modelo de proposta do governo Temer. O candidato pretende adotar um novo modelo de aposentadorias baseado em capitalização, em que o mesmo valor pago na ativa somado a rendimentos financeiros é o que sustentaria a aposentadoria.
Geraldo Alckmin defende uma reforma com a adoção de um sistema igual para todos os setores, incluindo o funcionalismo público, baseado em um teto geral e também em regime de capitalização. Quem quiser se aposentar com valor acima do teto público, poderá, pagando um valor complementar. Guilherme Boulos é contra a proposta feita pelo governo Temer. Por sua vez, defende o corte de privilégios dos servidores e a cobrança de dívidas de grandes empresas com o INSS. Henrique Meirelles defende a urgência da reforma da Previdência nos moldes apresentados pelo governo de Michel Temer. Segundo o candidato, seriam afetados os que ganham mais e se aposentam mais cedo. Jair Bolsonaro afirma ser contra a proposta de reforma apresentada pelo governo por ela ser grande demais. Bolsonaro relatou que cogita propor mudanças graduais nas aposentadorias, atacando principalmente a fábrica de Marajás, o modelo de capitalização. João Amoedo é a favor de reformar a Previdência e considera o atual sistema inviável. Na visão do candidato, não basta ajustar benefícios e privilégios concedidos aos servidores públicos e militares. Marina Silva afirma que o diálogo tem que ser feito com toda a sociedade e não apenas com a elite econômica. A matéria seria prioridade de governo, o regime de capitalização, o adotado como modelo. Álvaro Dias também defende o regime de capitalização para ser aplicado como parte da reforma previdenciária. Fernando Haddad disse que não se trata de ser a favor ou contra a reforma da Previdência, mas de propor ideias para melhorar a vida de quem mais precisa e capazes de acabar com privilégios. Ele começaria pelos regimes próprios, que englobam principalmente os servidores estaduais. Pois é, estão aí as propostas. Eu vou aproveitar a nossa consultora, a doutora Maíra Mota, do Mota e Guiota Advocacia, para nos esclarecer o modelo de capitalização. Muitos dos candidatos estão propondo. O que é? Bom, em linhas gerais, o modelo de capitalização é aquele em que eu individualizo o fundo, onde eu mesmo vou cuidar da minha poupança para fins de aposentadoria. Então, eu vou criar uma conta específica para a Maíra e vou depositar lá todo mês, né, através de contribuições sociais, mas aquele valor que eu acumular vai ser o valor que eu vou usufruir ao longo da minha vida em termos de benefício. Então, seria o que a maioria dos candidatos está propondo, na verdade, um sistema mesclado, um pouco misto e um pouco regime de geral, como é atualmente. Né? Sim, hoje temos a repartição simples. Exatamente. Né, onde quem está na ativa paga para garantir o recebimento das aposentadorias de quem está na inatividade. Mas eu quero saber agora dos meus convidados, meus outros convidados aqui, o Danilo Kraus. A reforma da Previdência, Danilo, ela vai acontecer. Né? Isso é uma unanimidade, pelo que a gente vê entre os candidatos. Qual é a sua opinião? Qual seria aquele modelo mais adequado, mais apropriado para o Brasil? Durante quase 100 anos, né, a Previdência foi feita pela Constituição e quem teria que contribuir? Era o empregado com uma parte e o empregador com duas partes. Essa é o ideal. Porque essa que capitaliza o fundo, Sim. Né, que vai beneficiar o empregado ou o servidor. No caso do Estado, como tu falaste ali, que tem candidatos que querem ver a Previdência Estadual. Isso. No nosso caso, se o Estado pagasse o que ele deve para a nossa Previdência, né, nós seríamos tranquilamente, né, porque o servidor do Estado, por exemplo, sim. a grande maioria, vocês verifiquem aí quando vão pagar o salário dele, que 80% ganha até o da Previdência, o básico da Previdência, que é R$5.000, R$5.500. Verdade, se adequa a essa faixa, né? Exatamente. Rafael Scherer, na sua visão, na visão do Sintrajuf, o modelo ideal de previdência no país, ele está de acordo com algum do que propõe aí a maioria dos candidatos ou não? Não, tem que deixar claro, em primeiro lugar, uma coisa. A Seguridade Social tem um orçamento próprio, a União, que a Previdência, Assistência e Saúde, ela é superavitária. Verdade. Então, a reforma da Previdência, ela não é necessária. Né? Como na reforma trabalhista o governo mentiu que ia gerar empregos, agora está mentindo em relação à reforma da Previdência. Não, o que eu quero deixar claro é o seguinte, não acredite
em quem fala que vai retirar os seus direitos para melhorar o problema fiscal do país ou para gerar empregos. Isso não é verdade. E aí eu gostaria só de chamar a atenção para um candidato, o Jair Bolsonaro, né, foi mostrado ali que ele votou a favor da reforma trabalhista do Michel Temer. Sim. Teve uma lei que liberou geral terceirização para todas as atividades dentro de uma empresa. Ele acabou se abstendo, né? Não soube dizer nem se é contra ou a favor a terceirização. Sim, mas na previdenciária, né? Ficamos aqui na previdenciária agora. Isso, e ele defende... na sua visão do Sintrajuf, o melhor seria não fazer a reforma, então. Exatamente. A gente acha que a reforma da Previdência é desnecessária, visto que a Seguridade Social no Brasil ela é superavitária. Perfeito. Já voltamos para a gente concluir. Vamos responder dúvidas aqui do Pedro lá de Portão. Me aposentei com 48 anos de idade, recebendo 60%. Continuo trabalhando. Tem direito a revisar, doutora Maíra? Muito provavelmente o Pedro está perguntando a respeito da desaposentação, né? Infelizmente, a desaposentação, ela não é mais um mecanismo viável via judicial, né? Agora é só por meio de lei. Então, aproveitando o período eleitoral, verifique o deputado, o senador que tem essa proposta, né? E escolha seu candidato. O Carlos, ele disse que tem um nódulo, né? E tem 51 anos, mas ainda não tem mais carteira assinada. Ele quer saber se consegue auxílio-doença. Ele vai conseguir o auxílio-doença se ele tiver qualidade de segurado, ou seja, mesmo que ele não esteja mais contribuindo para o INSS, se ele ainda estiver naquele período de graça em que o INSS ainda dá a cobertura, mesmo que a pessoa não esteja contribuindo. E se a doença dele for incapacitante, ele vai ter que fazer o requerimento e aguardar a resposta. Perfeito. Muito obrigado, doutora Maíra Mota, em nome do Mota Guilta Advocacia, na nossa consultoria. Danilo Kraus, para a gente fechar, então a Previdência, pela sua experiência, ela vai ser reformada ou não é bem assim? A gente tem que dar um tempo nesse tema e debater mais. Não, debater mais é necessário, mas que ela vai ser reformada, inclusive depois, eles vão aproveitar depois da eleição, vão tentar fazer a reforma, né? E a população tem que ter muito cuidado no que vai votar, porque essas pessoas que estão lá na Câmara Federal, eles vão fazer uma judiaria para a população do Brasil. A gente não pode deixar, né, Rafael? Tem que avaliar bem, fazer uma avaliação dos candidatos e das propostas que estão aí para justamente ali na frente debater cada vez mais. O próximo presidente da República vai falar que vai retirar privilégio dos servidores públicos. Em 2013, a Dilma fez uma reforma da Previdência que já igualou o servidor público e o trabalhador da iniciativa privada. Na verdade, eles querem retirar direitos dos trabalhadores, dos mais pobres do país. Essa é a verdade. Não podemos deixar, né? Muito obrigado ao Rafael, ao Danilo, à Maíra. Ponto final em mais um Boca. Vamos ficando por aqui. Domingo que vem estamos aqui a partir das 8h30 da manhã no Boca, o seu espaço dos trabalhadores e dos servidores públicos.